Antes de passar para o Thales, só mais essa informação aqui, que está na nossa página do UOL, falando que a gente falou aqui que o governo Lula e as Forças Armadas optaram por ficar em silêncio nesse 31 de março, que marca os 61 anos da ditadura militar, do golpe de 64, né, do início, mas houve aí uma decisão do Supremo Tribunal Federal proibindo o uso de dinheiro público nas comemorações do golpe militar de 64. Usar dinheiro público para comemorar o golpe de 64 atenta à Constituição. Atenta à Constituição. Esse foi o entendimento do Supremo Tribunal Federal, que foi divulgado em outubro do ano passado, quando foi encerrada uma ação judicial que tratava sobre o tema e a tramitava também na Corte. Uma mensagem divulgada pelo Ministério da Defesa em 2020 deu início a esse processo, que foi durante o governo Bolsonaro. Naquele ano, o Ministério da Defesa do governo de Bolsonaro divulgou, no dia 30 de março, uma nota de teor comemorativo, ou seja, celebrando os 56 anos do golpe de 64, que foi posto em prática com o apoio do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. E naquela época houve muita manifestação contrária a essa decisão do Ministério da Defesa em utilizar as redes sociais para isso. Bom, a situação foi levada à justiça por uma deputada federal do PT que venceu em primeira instância, a Natália Bonavides, que teve ganho de causa no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte em 2020, quando foi determinada a retirada da nota do site do Ministério da Defesa e a abstenção de publicação de qualquer anúncio comemorativo ao golpe de Estado. E aí, a União recorreu, a Justiça Federal reverteu o caso, sob o argumento que a nota tornava pública a visão dos comandantes das Forças Armadas sobre aquele fato. E aí veio essa discussão no Supremo Tribunal Federal. O placar final do caso ficou 8-3, e aí, tornada pública em 25 de outubro de 2024, a decisão fala, então, justamente isso, que não é possível essa utilização do dinheiro público para se falar de 64. Na decisão do Supremo Tribunal Federal, que você encontra na nossa página do UOL, STF proíbe o uso de dinheiro público para as comemorações, está lá. A utilização por qualquer ente estadual de recursos públicos para promover comemorações alusivas ao golpe de 64 atenta contra a Constituição e consiste em ato lesivo ao patrimônio imaterial da União. Isso para comemoração, mas não para alerta, né, Thales? Como é que você vê aí o governo Lula em silêncio sobre 31 de março? O governo Lula tinha que se manifestar. Mas, sobretudo, os militares têm que entender que não podem se manifestar sobre o assunto mais. Depois da posse do Fernando Henrique Cardoso, do Lula, da Dilma, os militares vinham calando no 31 de março. Não tinha mais aquela... Antigamente se esperava muito a ordem do dia dos militares, dos comandantes militares, né, no dia 31 de março, que aí falava... Aí parou isso. Parou. Mas, em 2021, o Bolsonaro recolocou em pauta essa ordem do dia. E quem escreveu, por sinal, foi o Braga Neto. E olha a visão que está oficializada, numa ordem do dia escrita pelo Braga Neto. As Forças Armadas acabaram assumindo, em março de 1964, a responsabilidade de pacificar o país, enfrentando os desgastes para reorganizá-lo e garantir as liberdades democráticas que hoje desfrutamos, disse a ordem do dia do general Braga Neto. Ou seja, é uma ideologia que ainda está, uma visão do golpe de 64, que ainda está solta no meio militar. E é preciso que isso daí seja posto no ponto final. E o ponto final só vai ser posto na hora em que as escolas militares começarem a tratar de março de 1964 como um golpe, como um atentado à democracia, e que o período de governos militares foi uma ditadura. É preciso
que os militares assumam que produziram uma ditadura no país. Deram golpe e produziram uma ditadura com mortes. Como bem lembrado pela ministra Carmen Lúcia, ditadura mata. E eles mataram. Tá aí, mas pelo jeito, eu até estava checando aqui se vai ter alguma fala ou não, pelo menos nada por enquanto. E essa decisão do Supremo é acertada, Josias, na sua visão, de não usar o dinheiro público para justamente celebrar, né, 64? É uma decisão meio óbvia, né? E o triste é que essa decisão foi tomada por 8 votos a 3. Mesmo em relação a isso, confrontado com o óbvio, o tribunal não conseguiu produzir uma unanimidade. Foram 8 votos a 3. Agora, é tão evidente que você não pode, a essa altura, com tudo o que a história nos ensinou, festejar o golpe de 64, mas tivemos ministros do Supremo tratando o golpe militar como um movimento militar. O Dias Toffoli se referiu e levou muita pancada por causa disso, num evento público, ele discursando, se referiu à ditadura como um movimento militar, como a atenuar a relevância do trauma histórico que representa o golpe militar de 64. E é muito óbvio que você não pode usar dinheiro público para celebrar o que é deplorável. E, do ponto de vista histórico, isso parece muito claro, mas não foi tão claro para 3 dos ministros do Supremo. Então, tivemos esse placar de 8 votos a 3. 3 ministros talvez tenham enxergado o óbvio, tropeçaram no óbvio, deram bom dia para o óbvio, mas passaram adiante, como se o óbvio não fosse o óbvio. Então, isso é que é mais eloquente nesse resultado. Agora, também é muito desalentador que, a essa altura, o Supremo Tribunal Federal, a Corte Máxima do Judiciário Brasileiro, tenha que se ocupar disso, porque é tão óbvio que não se pode desperdiçar verba pública comemorando o que é deplorável, que é o golpe militar de 64, isso é tão óbvio que não deveria ter se transformado numa causa a ser deliberada pelos magistrados da Suprema Corte. Então, esse tipo de decisão, Fabíola, mostra a que ponto chegamos nós. Temos que julgar a respeito do óbvio, para evitar que dinheiro público seja desperdiçado. Tem instalações militares que até hoje têm nomes que evocam de maneira positiva o golpe militar de 64. Então, os comandantes hoje parecem ajustados à realidade, mas já comentei um pouco antes aqui, todos reconhecem, Fabíola, inclusive o comando das Forças Armadas. Hoje, 80% das Forças Armadas votariam em Bolsonaro, se o Bolsonaro fosse candidato novamente. Portanto, não se espantam com tudo o que foi feito. Para eles, tudo virou um sinônimo, virou uma outra palavra para nada. Então, tentou-se golpe, tem agora oficiais das Forças Armadas a caminho da cadeia, mas 80% dos oficiais da ativa hoje votariam no Bolsonaro, se o Bolsonaro fosse candidato novamente.